PT, né, ele usa como escudo a questão que as forças atuais que estão tentando o impeachment seria aquela mesma força de 54, 64. Na realidade, não deixa de ser. Né? Existem os mesmos grupos, né? Antinacionais, né? Que estão aí. Em 54, a realidade era outra. Né? Getúlio Vargas tinha criado a Petrobras, a Eletrobras, entendeu? Havia uma autoestima do povo, estava em alta. Né? E em 64, né? A gente tinha um governo formular, né, que havia proposto as reformas de base, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária e assim a reforma educacional. Né, existia um plano educacional, existia, por exemplo, a Paulo Freire, né, que tinha Darcy Ribeiro como ministro, Paulo Freire, que são os ícones da educação do Brasil, né, que o PT matou, né, quer dizer, entre aspas, já viu matado e ele matou, acabou de matar. E você colocasse isso aí, essa observação. Tá. O professor Francisco, né, pela fala tão lúcida, né, tão importante, tão necessária no espaço em que pese ele tem iniciado dizendo que esse não é um debate acadêmico, com o que eu concordo plenamente, né, mas um espaço acadêmico trazendo o debate de uma perspectiva política. Né? Dado que nessa universidade existe uma tentativa de passar a ideia de que nós temos que incensar um pensamento único. Isso está muito presente na nossa greve e está muito presente na cabeça das lideranças do nosso sindicato. Então, cumprimentar e dizer que gostei muito e me senti bastante contemplada na análise. Eu estou aqui, na verdade, porque eu me sinto bastante representada com a fala da professora Sandra. Sempre que ela participa, sempre as suas intervenções são muito coincidentes com minha visão com relação ao momento sindical e etc. Né? Mas assim, eu senti falta, na análise do professor, de questões que dizem respeito a mim como mulher. Né? Nós entendemos que a classe operária ela tem 2 sexos e um pouco mais. Né? A questão étnico-racial deveria ser incorporada a essa análise. E eu digo isso por quê? Porque existe uma parte do movimento feminista no Brasil, e uma grande parte, que tenta abafar uma crítica feminista ao governo Dilma, trazendo como elemento o fato de ser a primeira mulher presidenta da República, e que nós estaríamos nos associando com o patriarcado, ao mostrar que Dilma, exemplo de Margaret Thatcher, mutantes, claro, né, tem se prestado muito mais a elaborar uma política no sentido de desmontar direitos sociais, e não só sociais, das mulheres da classe trabalhadora. Tanto que as 2 medidas provisórias 664 e 665, elas caminham nesse sentido, porque elas incidem sobre a classe trabalhadora, e no âmbito da classe trabalhadora, ela prejudica sobremodo as mulheres, e dentre elas as mulheres negras. Porque o seguro-desemprego e a pensão por morte, são 2 institutos que estão sendo negados, subtraídos de toda a classe trabalhadora, mas em particular das mulheres, porque nós pesquisamos e evidenciamos um fenômeno da feminilização da pobreza, né, que indica que entre as pessoas pobres do mundo, as mulheres são as mais pobres. E dentre as mulheres pobres, as mulheres negras são as mais pobres do mundo. Então eu acho importante agregar esse aspecto para dizer que não é que existem feministas inimigas de Dilma, é que Dilma, ela não é apenas inimiga da classe trabalhadora, mas ela é inimiga da própria categoria de gênero na qual ela se insere. E enfatizar isso no que tange a questão do movimento negro, porque ontem eu me senti muito preocupada com a fala de uma estudante negra, jovem, né? Aparentemente militante de esquerda, não estou segura disso, né? Mas que trouxe uma discussão no sentido de propor o fim da nossa greve. Né? Quer dizer, é tão perigoso isso, porque semana passada a gente via circulando na internet fotografias da presidenta da UNE e da UBS
abraçadas com Cátia Abreu. Então é nesse sentido que eu penso que essa análise, que já é muito boa, poderia ficar ainda melhor se nós pudéssemos inserir, acrescentar elementos que dizem respeito a outros aspectos, porque há uma onda neoconservadora hoje no Congresso Nacional, mas há também uma política da tesoura, né? E muitas feministas do meu departamento, né? Eu sou professora do Bacharelado de Estudo de Gênero, sou pesquisadora do NEI, e muitas delas estão nesse momento lá na Piedade, né? Se somando a esse discurso, e de outra banda também tentando me constranger como se eu fosse alguém que esse meu discurso dissonante fortalecesse esse aspecto. Então eu só chamaria a atenção nesse sentido. E senti falta também de você pôr ênfase na questão do fator previdenciário. Por quê? Porque é graças ao fator previdenciário que, claro, todo o serviço público federal, mas em particular nessa universidade, nós temos mais um aspecto que desmobiliza a nossa categoria. Porque várias profissionais, entre as quais eu me incluo, entramos aqui e não vamos nos aposentar recebendo nossos proventos integrais. Tanto que o sindicato, assim que eu me filiei, a primeira coisa que fez foi me orientar a buscar uma previdência privada, no Bradesco, no Banco do Brasil, enfim. Então são aspectos que, ao serem somados, vão de certo modo, nos dando mais elementos para atrair esses grupos, né, para atrair esses setores que igualmente se sentem prejudicados. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade de ter apreciado a sua apresentação. Queria parabenizar pela sua fala, agradecer pela sua presença. Aqui uma mera curiosidade, aproveitando até o fato de você ser também advogado. O professor Francisco Santana, com muita frequência, fala a respeito da CLT getulista, né? Então ele disse que o Getúlio foi um ditador, que um conjunto de leis outorgadas, mas que não surgiu ainda nenhum instrumento legal que protege o trabalhador quanto à CLT, e que segmentos da esquerda que permanentemente tenta quebrar a coluna dorsal da CLT. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer, né, a Francisco e a Sandra pela aula, né, e por minhas alunas estarem aqui, nossas alunas, né, minha e da Sandra, do PIBID, e que hoje de manhã, quando a gente estava aqui em reunião, eu tive assim, as meninas não vão para a escola hoje, elas vão vir para aqui. Porque realmente a gente quase não tem essas oportunidades dentro da universidade, né? Que a gente bem sabe o quanto ela é elitista, né? O quanto ela é positivista e o quanto ela é de direita. Então, é muito raro. Eu agradeço imensamente, espero que nossas bolsistas elas tomem iniciativas, né, de participar, sem necessariamente ser quase uma imposição da professora, né? Mas às vezes eu sou autoritária mesmo, me imponho, porque caso contrário a gente perde às vezes oportunidades muito interessantes e até de perceber que esse meu autoritarismo é muito mais usufruir da minha autoridade. Que é isso que eu quero que vocês percebam, né? Que o fato de hoje eu ter dito, quase na última hora, que vocês não iriam para a escola e viriam para aqui, é porque eu sei da necessidade que nós temos de compreender, né, começar a pensar que é necessário compreender a realidade para que a gente não fique alimentando as ilusões, que é o que mais a gente recebe nas nossas escolas, na nossa televisão, na nossa família, na nossa igreja, no ponto ônibus e em todos os lugares. Então eu agradeço muito pela aula, mais uma aula, é sempre bom ouvir Francisco, é sempre bom ouvir Sandra, né? Porque é um contracorrente mesmo, né? E é um embrião, é pouco, mas a gente tem que lutar para que a gente seja muito, né? Que a gente seja muito com qualidade. Né? E a gente tem que acreditar nesse trabalho de formiguinha, a gente tem que acreditar que a gente tem que correr atrás, né? Que a gente não precisa esperar
esperar que a professora, de última hora, transfira uma atividade para outra, para que a gente cresça, evolua, né? Porque a gente vê aí o que é que está acontecendo com a própria educação, né? Hoje a gente falava da Pátria Educadora, a gente vem falando desse projeto Pátria Educadora que, dito por elas mesmas, as escolas públicas onde atuamos, ninguém sabe o que é, pensa que é apenas um slogan de Dilma lá no dia que ela fez o grande discurso dela, mas na verdade é mais uma rasteira dada à classe trabalhadora, né? Porque é a mercantilização da educação, né, posta de cima para baixo e que vai ser refletido em vocês, em mim, nos netos, nos vizinhos, em todo mundo, né? E é também lamentável a gente ver um movimento de greve, como a gente está tendo agora, que é um verdadeiro cabo de força, que não anda para lugar nenhum, e a gente tem que escutar nossos sociólogos, né, nossos filósofos, como você bem diz, né, da elite da UFBA, né, dizer que a gente tem uma democracia mesmo que seja burguesa, né? É um negócio assim que a gente fica assim naquela assembleia, né? Eu nunca ouvi tanto falar em vamos para a rua como ontem, né? E a gente sabe que só vamos mesmo, mas ontem eles imploravam para a gente ir para a rua, no dia 20. É uma vergonha, né? E por isso a gente tem que se armar com o conhecimento, né? Para que a gente enfrente essa elite da universidade, né? Que é uma elite poderosa, né? Ela manipula muito bem. Muito obrigada. Na verdade, eu quero falar sobre as últimas palavras do professor Francisco, que ele falou referente às manifestações, né? Eu quero parabenizar todos que estão participando, né, desse ato de greve, de todos os movimentos, e deixar clara a minha opinião de que é triste ir para uma caminhada ou uma palestra e ver os mesmos participando, né? Eu queria ver a universidade ativa nessa proposta. E aí, quando ele falou que vamos avante, vamos continuar com as manifestações, às vezes é difícil para mim perceber isso, porque a alienação tem sido tão grande que nem os professores participam, e isso está contaminando alguns alunos.